a todos, é muito, muito bom estar com vocês, né, para mais um culto. Bom dia a cada um de vocês que está logando, a cada um de vocês que está aqui participando conosco. Bom, eu recebi um texto de uma pessoa muito especial que me encaminhou exatamente para nosso tema. Então, eu gostaria de abrir hoje o culto, que vai ser sobre viagens, lendo esse texto para vocês. Foi encaminhado por Maria da Luz. Embarquemos nessa viagem chamada jornada. Temos como meta o escalar, cada um, o topo de sua montanha. Sem pressa, vamos parando a contemplar a subida, muitas vezes insinuosa. Nos convida a refletir, inspirar, elevar o olhar e passo a passo seguir. Muitas cores se mesclam, aprofunde as escolhas, curvas, retas nuvens se desdenham. Qual escolher, que caminho trilhar? O da razão, o do coração, o da fragilidade ou da sensibilidade? Detenha o passo em alguma estação, busque no interior um novo vigor, a força a repor, um cálice a saciar, uma oração a acalmar. Estrada jornada, temos um mestre com ajudantes na escalada, uma amorosa mãe que entrelaça nossas mãos, e com a soma dos que se juntam, vislumbramos a paisagem. Não te detenhas, mesmo que em momentos, pare nas estações, o trem tem que seguir, o condutor acompanha, já ungiu os olhos essenciais, a fé e o amor. O azul do imenso firmamento irradia muito encantamento e sentimento. Viagem, busquem, encontrem um real sentido da estrada, jornada. Muito lindo esse texto, muita gratidão a Maria da Luz. Cris, vamos começar com você. Bom dia a todos. Gratidão por estarmos aqui reunidos. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, legal. Quando eu fiz um curso do Amit Goswami, que é um físico quântico, e ele falou muito sobre como nós devemos cuidar de vários corpos que nós temos, né? Não só do corpo físico. E esse curso se chamava Ativismo Quântico. Então, hoje, como o nosso tema é viagem, né? Vou compartilhar uma coisa que eu aprendi com ele. Uma das coisas que ele falou que me encantou muito foi que é muito importante nós termos inspiração, coisas que nos inspiram, pessoas que nos inspiram, lugares que nos inspiram, né? Então, muitas vezes a gente já tem, às vezes, uma consciência, né? Cada vez acessando mais consciência para cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, com alimentação, né? Atividades que o nosso corpo goste, uma alimentação saudável, mas o quanto a gente procura coisas que nos inspiram realmente no nosso dia a dia, né? E como isso é importante. Então, a gente vai fazer agora aquela viagem interna. Vou convidar todos, por gentileza, quem sentir em fazer essa prática, em colocar o seu corpo numa posição que seja confortável para você. Se possível, apoiar assim os pés no chão e fechar os seus olhos ou deixá-los abertos, como preferir. E você pode experimentar, fazer respirações lentas e profundas, inspirando completamente os pulmões. Soltando todo o ar e todo o ar residual dos seus pulmões, pela boca ou pelo nariz. Faça isso por 7 vezes, por gentileza, no seu ritmo, inalando. Permitindo que a cada exalação saiam os problemas, as coisas que
precisam ser feitas. A cada inalação, trazendo dentro do seu corpo energia, paz, tranquilidade. Exalando todos os medos. Inalando coragem, força. No seu ritmo. Enquanto você respira, leve agora a sua atenção para o intervalo entre a ins e a expiração. Perceba que tem uma pausa. Quando você finalizar 7 respirações profundas, pode respirar tranquilamente, sem controlar a respiração. Levando toda a sua atenção agora para o ar que entra e sai na ponta do seu nariz, nas suas narinas. E é muito natural que a nossa mente voe, disperse, e simplesmente, sendo muito gentil a você, traga essa atenção para a temperatura do ar que estão passando pelas suas narinas. Percebendo se você consegue distinguir a temperatura do ar de uma narina para outra, se tem uma diferença. Se o ar entra mais fácil em uma narina do que na outra. E agora percebendo o ar entrando até chegar nos seus pulmões. Talvez você possa senti-lo passando atrás da garganta. E não importa quantas vezes a nossa mente voe, o que importa realmente é quantas vezes nós escolhemos voltar para essa sensação do ar entrando, nutrindo todas as moléculas do nosso corpo. Então, leva a sua atenção, por gentileza, para os movimentos que o seu corpo faz enquanto você respira, sem julgar se isso está bom, se está ruim, se está certo ou errado. Somente perceber.
E agora traga na sua tela mental uma viagem muito gostosa que você fez, um momento em que você se sentiu muito inspirado, inspirada em uma viagem. Pode ter sido há muito tempo, recente. O que surgiu na sua mente? Surgiram lugares? Surgiram pessoas? Permita viver novamente os melhores momentos desta viagem, como você se sentiu. O que você estava fazendo. E gentilmente, retendo esses sentimentos construtores, retendo essas lembranças. Essa memória vai virando uma névoa, vai se dissolvendo, sabendo que a cada momento que você escolher, você pode retornar para esse lugar. Gentilmente você vai respirando lenta e profundamente novamente. Você pode experimentar se agradecer por ter feito essa prática do jeito que ela veio. Foi o perfeito para hoje, para agora. Respirando lento e profundamente, retornando. Vou contar de 1 até 3. No 3 você abrirá seus olhos. 1, respirando lento e profundo. 2, voltando cada vez melhor. E 3, abrindo os olhos. Melhor, melhor e melhor. Gratidão, um ótimo culto para nós. Obrigada, Cris. Muito bom, né? Começar assim. Josi, vamos ouvir sua música sobre viagem. Saudações de paz a todos, muito bom dia. A canção de hoje, de acordo com o conhecimento do Raja Yoga. Dar a volta ao mundo é caminho longo, história e jornada, enxergar as coisas, o passar do tempo, preocupar com nada, preocupar com nada, preocupar com nada. Ser um hóspede, aproveitar o momento, sem querer possuir. A cada nascimento, há uma viagem, novo experimento, novo experimento, novo experimento. Mas daqui mesmo,
pensamento, tempo e espaço na existência, é o ciclo movendo, é o ciclo movendo, e daqui mesmo posso ir para casa em um pensamento, tempo e espaço na existência, é o ciclo movendo, é o ciclo movendo, é o ciclo movendo, é o ciclo movendo. Somos viajantes da terra distante. Somos viajantes da terra distante, da terra distante, da terra distante. Da terra distante. Muito bom, Jô. É tão bom começar com essa musiquinha gostosa. Sidoca, bom dia. Vamos lá? Bom dia, vocês me ouvem bem? Que bom. Bom estar aqui de volta, bom voltar a essa rotina de encontro quinzenal. Eu quero cumprimentar todos os meus colegas de bancada, meus amigos, e a cada um de vocês que nos ouvem, que nos assistem. E hoje, em especial, eu queria saudar a uma pessoa que está aqui nos acompanhando, e, em nome dela, saudar a todos os professores, formadores, que desenvolvem os saberes em cada um de nós. Essa pessoa é uma irmã muito querida, Kátia Meirelles, e levo o meu abraço a todos vocês, abraçando a essa pessoa. Quando eu vi o termo, desculpa, quando eu vi que o tema seria viagem, eu fiquei viajando, tentando achar o melhor lugar de fala sobre esse tema. E aí me colocou, né, como o Cris trouxe muito bem, nos levar a viagens passadas para nos encontrarmos com momentos felizes, mas também me colocou no lugar de fazer viagens ao meu passado, em alguns momentos muito felizes, mas também revendo algumas situações que me colocaram no alto dessa minha maturidade a compreender aquele momento. E eu achei bem interessante fazer essa viagem, porque me mostrou com outros olhares o que aquele momento me dizia e de que forma aquele momento me constituía e hoje me reconstitui. E aí é isso que eu queria conversar um pouco com vocês. Né? Viajar é um lugar, é um ato, para qualquer situação, viajar é um ato de renovação. Recentemente, eu fiz uma viagem bem interessante. Eu viajei para Salvador. Eu não estava bem, vocês acompanharam que eu tive um problema de saúde, e aí nós resolvemos sair de casa, passar um final de semana fora de casa, e não conseguiríamos fazer isso para muito distante. E aí procuramos fazer algo dentro de Salvador, sair de casa em Salvador para Salvador. E passamos o final de semana no hotelzinho no Santo Antônio, Além do Carmo. E que viagem maravilhosa! Que coisa boa ficar ali olhando a Baía de Todos os Santos, ver pôr do sol, renovar as energias. Então, assim, quando eu pensei no termo viajar, no primeiro momento você pensa em algo grandioso, né? Mas aí eu fui começando a pensar todo esse processo de grandes viagens que eu já fiz, que foram boas, mas que aí eu trago esse exemplo, isso é muito recente, foi agora em agosto, como eu me renovei nesse movimento
viajar não corresponde à grandiosidade do lugar, do que se tem de expectativa, mas você pode fazer pequenos movimentos, como viagens simples, e que te trazem uma renovação. Então, assim, são exemplos meus, né? Eu gosto de trabalhar sobre exemplos, e que logo quando eu vi esse tema, eu comecei a viajar nessa história de que lugar a viagem se constitui dentro de mim, quais as viagens que eu já fiz, em termos de proporção e de que forma essas viagens foram positivas ou não tão positivas para mim. E eu passei exatamente por todos esses lugares, de grandes viagens, de viagens internacionais, de viagens dentro do Estado, e me deparei com essa minha última viagem, na verdade, depois disso eu fui a São Paulo, mas nessa última viagem que eu fiz aqui em Salvador, e como é rico, né? Como é bom você fazer um pequeno movimento e trazer para si todos os benefícios disso. Foi bem importante, eu estava emocionalmente muito desgastada e fui renovada nesse movimento, e por isso eu trago esse exemplo. Mas eu queria também trazer, bem fortemente, e aí até pelo público que nos acompanha, que às vezes, e eu falo desse lugar que eu não estava bem de saúde, às vezes você fica preso a todo esse peso que está no nosso entorno e não percebe que pequenos movimentos podem nos fazer bem. E nessa tentativa de melhor construir um encontro com vocês, eu fiz muitas viagens, lindas viagens, tanto viagens que me colocaram lá na minha infância e que me trouxeram tão boas lembranças e lembranças formativas mesmo, mas também algumas questões que eu encontrei nesse caminhar e que me fizeram rever coisas que talvez estivessem em mim como traumas mesmo, mas que me permitiram rever com outro olhar, com uma outra visão. É como se eu estivesse lendo um livro pela terceira vez. Toda vez que você repete a leitura de um livro, você o compreende de outro lugar, de outra forma. E isso aconteceu comigo, repaginando minhas viagens. Então, é esse a experiência que eu deixo aqui para vocês. E aí eu queria fazer uma leitura rápida aqui, que eu achei bem bacana, e que é uma viagem que todos nós podemos fazer. Imagine uma viagem em um barco chamado vida, um mar chamado sonho, com amores chamados família e um amigo chamado Deus. Então, continue em frente ao polo chamado esperança. E quando chegar num lugar chamado sucesso, agradeça ao motorista chamado Jesus. Quando chegar na casa chamada prosperidade, não se acanhe com os hóspedes cujos nomes são andei, lutei e venci. E saibam que vencemos a cada dia. Cada pequena vitória é uma grande perspectiva de vencimento. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Esperar vocês aqui daqui a 15 dias. Com fé em Deus, estarei juntos. Um grande abraço, meus respeitos a todos os professores. Um beijo. Muito lindo, Cida, é mesmo. Hoje é o dia dos professores, eu pensei em falar isso antes. E assim, os professores que desde pequenos, né, nos ensinam grandes viagens, né? Nossos professores lá do Jardim de Infância, até os nossos professores, no nosso caso, né, Rodolfo, nossos médicos, mestres, que nos ensinaram a viagem pelo corpo humano. Então, parabéns a todos. E hoje é nosso culto número 60, né? Muito bom estar homenageando eles nesse momento. Padre Lázaro, querido, o que é que você vai nos falar sobre viagem? Bom dia, alegria poder estar aqui com vocês nesse momento. Eu também fiquei pensando, quando falou de viagem, entrei um pouco no que Cida disse, comecei a voltar a algumas viagens, alguns momentos, e esse voltar às vezes pode trazer lembranças boas, ruins, né? E a gente vai se
se ajustando, a gente vai tentando compreender o que essas lembranças trazem para nós. E realmente, no meu... Aí fiquei me perguntando também o que eu vou trazer a partir da dinâmica da fé, da experiência religiosa, para falar de viagem, né? Eu não sou a pessoa mais viajante desse processo. Eu muitas vezes sou mais o antônimo desse processo, sou mais sedentário do que viajante, do que sai um pouco. E as minhas viagens são muito mais na linha de trabalho. Eu saio até eu me penitencio muitas vezes até que deveria sair mais, até para o lazer, para as férias, para encontrar os amigos, para visitar. Fiquei viajando aqui com Cida dizendo que saiu para estar dentro de Salvador, naquele hotelzinho. Deu vontade de estar lá junto, viu? Se tivesse me chamado, quem sabe até tinha saído também para fazer esse momento especial. É assim, com a ajuda dos amigos, tem hora que a gente toma coragem de fazer algumas outras coisas. Mas realmente, dizem os estudiosos que a viagem é a ação de deslocar-se de um lugar para o outro, né? Normalmente, a viagem tem como característica o viajante que vai percorrer uma distância, e a gente tem que percorrer essa distância. Né? Gramaticalmente, viajar é um verbo intransitivo, né? Aquele verbo que você diz, vou viajar, viajar, viajar. Não exige algo que complemente, né? A gente faz pergunta porque a gente é curioso. Vai para onde? Vai com quem? Faz isso, faz aquilo, mas a viagem por si mesmo, viajar por si mesmo é um verbo que é uma ação completa, né? Viajar, vou viajar e pronto, isso basta. Podemos viajar para lazer, para visitar os familiares, para o trabalho, para o cuidado com a saúde, para passeio, para enriquecimento profissional. Enfim, a viagem pode ter vários sentidos e vários momentos. E na Bíblia nós vamos encontrar alguns momentos que falam dessa viagem. Uma das viagens interessantes é a experiência de Jacó. Jacó diz, faz um voto a Deus, talvez até uma exigência a Deus para poder crer. E ele disse, se o Senhor me guardar na viagem, me der pão para comer e veste para vestir, ele será o meu Deus. Né? Nesse sentido, ele faz um propósito, ele faz um desafio para Deus, porque ele tinha que fazer uma viagem muito longa e podia morrer no caminho, porque ele tinha causado alguns problemas. Então, ele precisava desse cuidado de Deus. Né? Depois nós vamos encontrar em Isaías, né, quando diz que a viagem nos cansa, né? A viagem cumprida nos cansa, mas Deus é a nossa esperança, né? É nele que está o nosso vigor, e é ele que não nos deixa adoecer nas nossas viagens. Mas uma das experiências de viagem mais belas é justamente aquela do samaritano, que mesmo na sua viagem, indo cuidar dos seus negócios, encontrou tempo para cuidar do outro. Mesmo na sua viagem, no seu caminho, com toda a dificuldade, ele pôde parar para cuidar do outro, para dar saúde, para gastar a vida com o outro. São Paulo será o grande viajante bíblico, vai fazer inúmeras viagens para levar o evangelho, para ir ao encontro das pessoas, vai se deslocar, talvez é a grande figura da viagem bíblica. Jesus fará poucas viagens, mas Paulo será realmente o grande viajante para levar o evangelho. Inclusive, algumas vezes teve que viajar fugindo, né? Algumas vezes teve que viajar no risco de ser preso, teve que sair de madrugada, teve que sair dentro de um túnel, para se salvar. Várias vezes teve que fazer viagens de fuga, mas a maioria das viagens foi para levar o evangelho, foi para viver experiências muito profundas de amor. Quando nós falamos de viagem, eu sempre penso a própria vida nossa é uma grande viagem. E uma viagem com muitas estações, né? A gente precisa nascer, a gente precisa crescer, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, tem que viver a família. Quer dizer, o viajar na vida nossa é uma viagem
de muitas estações, e em cada estação nós encontramos e desencontramos. Aliás, já diz a canção, né? Se não me engano, não sei se é Marisa, acho que não. Eu me perdi quem é o autor, mas quando diz aquela viagem a estação né? A estação de chegada também é a mesma de saída, né? Quer dizer, o ponto de encontro é também o ponto de despedida. Quer dizer, a cada vez que a gente se encontra, a gente também já está no momento do sair, do despedir-se, né? E Gilberto Gil que vai nos fazer esse convite, né? Vamos fugir, né? Para outro lugar, né? Viajar para onde o céu, né? Para onde o sol levar, para onde a gente puder viajar, e né? Mar Azul, qualquer outro lugar qualquer que possa nos trazer alegria, paz, harmonia, que possa trazer encantamento para a nossa vida. Então, a gente tem que continuar viajando, seja para Guaporé, seja para o hotelzinho ali no Pelourinho, seja para onde a gente puder viajar e enlarguecer a vida, o conhecimento, a relação com as pessoas, isso é fundamental. Então, eu quero realmente desejar nesse culto nosso, quando falamos de viagem, que a nossa viagem do viver seja uma viagem de alegria, de paz, de harmonia, que a gente possa viajar com os irmãos, mas antes de tudo, viajar com a gente mesmo, viajar a partir do nosso coração, deixar o coração ser enlarguecido com a graça do amor, da bênção, do encontro, da amizade, da fraternidade entre as pessoas, do respeito entre as pessoas, fazer essa viagem da vida que nos leve, sobretudo, ao encontro daquele que é o grande autor do nosso existir, o nosso próprio Deus, que fez também conosco e que faz conosco esse caminho passo a passo da nossa grande jornada, né? Viajar são sinônimos, né, da viagem, a jornada, jornadear, movimentar-se. Então, que a gente se movimente com alegria, que a gente faça uma jornada feliz, cheia da graça, cheia da bênção, tentando dirimir o maior número das dúvidas e problemas que a gente possa existir, que a gente possa encontrar, e, acima de tudo, tendo a certeza de que não há viagem maior nem melhor do que amar, né? Que o amor seja a nossa grande viagem de todos os dias, de todas as horas. Quanto mais formos capazes de amar, tanto mais nós iremos conhecer e viver plenamente a graça de Deus. Que Deus abençoe a todos nós, proteja e conduza sempre. Muito lindo, Padre. Realmente, assim, eu acho que não existe melhor viagem, né, do que amar. Nanda, vamos ouvir o que você vai falar sobre viagem. Ai, que delícia! E bom dia a todos, um beijo especial a todos os mestres, né? Formados eles, ou aqueles que cruzam o nosso caminho e que, de alguma forma, a gente pode aprender algo, né? Então, quando o padre falou sobre Guaporé e depois uma pousadinha ali no Pelourinho, eu pensei, tô aqui no sul, Guaporé fica a 40 minutos daqui, e vocês aí no Nordeste pertinho do Pelourinho. E olha se esse culto realmente não é uma viagem, né? Então, quando eu vi o tema de hoje, eu fiquei pensando, assim, quanta coisa que eu queria falar, que dá para a gente falar sobre isso. Mas olha só a importância de a gente perceber que o universo é mental, né? E que a nossa mente, ela pode ir aonde ela quiser. A nossa mente não tem fronteiras. E muitas vezes a gente esquece de usar essas fronteiras a nosso favor. A nossa mente, ela pode viajar no tempo. Em um segundo, quando o padre falou Guaporé, eu fui aqui na cidade vizinha e daqui a pouco eu fui lá no Nordeste. E olha só, olha o que a nossa mente faz. Nós estamos aqui, neste momento, e a nossa mente viajou geograficamente, viajou no tempo. Olha a importância de a gente entender cada momento, o aqui e o agora. Porque por um lapso de memória, nós vamos ao passado. E esse passado pode nos remeter a uma memória feliz, uma memória triste.
E de repente nós já vamos para o futuro, naquilo que nós gostaríamos que fosse diferente amanhã, que fosse diferente semana que vem, o ano que vem, aonde eu vou estar, o que eu posso fazer. Então, o que eu pensei para a gente entender hoje é a importância do momento presente, de estarmos na presença. Porque esse momento é o único momento que nós temos, né? O ontem, ele já me construiu, ele já me transformou nessa Fernanda de hoje, e amanhã, quem sabe? Quem sabe onde eu vou estar, o que eu vou estar fazendo, se essa ainda vai ser a minha verdade. Então, muitas vezes, nós, seres humanos, nessa posição encarnados, nesta experiência, nós estamos projetando coisas que queremos fazer, pensando naquilo que aconteceu. E esquecemos de estar vivendo este momento que o nome já diz, presente, né? Então, entender que a gente pode ir à Bahia, aqui no Sul, e muitas vezes a nossa mente, ela não veio com a gente. O nosso corpo físico está em um lugar e a mente está viajando em outro tempo, geograficamente em outro lugar. Então, do que nos adiantaria poder conhecer o mundo fisicamente se a nossa mente não for com a gente? E do que nos adiantaria a nossa mente viajar em todas aquelas memórias, todas aquelas projeções, se a gente não conseguisse encontrar os nossos corpos, deixar que os nossos corpos estivessem no momento presente? Muitas das atitudes, das experiências positivas ou negativas, a gente não vive elas na intensidade porque a mente fugiu. Então, a importância de estar vivendo cada momento, que é o único momento que a gente tem. Então, lembrar da importância do aqui e do agora, para que a gente possa dar sentido a tudo que a gente experiencia aqui. Uma vida mais consciente, consciente da experiência, de estar no lugar onde a gente precisa estar, com as pessoas que a gente precisa estar. Deus não joga dados. Ninguém cruza o nosso caminho à toa, a gente não ouve uma palavra que não faça e que não seja importante para aquilo que a gente veio fazer aqui. E a gente só pode captar essas aprendizagens e dar sentido à experiência quando a nossa mente está no aqui e no agora, tá bem? Então, duas perguntas para que a gente possa se responder. Que horas são? Agora. E aonde eu estou? Aqui. Então, um beijo a todos, um lindo culto e até daqui 15 dias. Muito obrigada. Muito obrigada, Nanda. Hoje Thaís não vai poder estar conosco. Eu convido agora a Rodolfo para nos falar um pouquinho sobre viagem. Bom dia a todos. Aqui eu estava vendo o padre falando, né? Eu viajo pouco, eu sei que viajar mais, mas ele faz viagens interessantes. Às vezes aquela viagem interna, além da imaginação e a viagem para procurar servir o próximo, amar o próximo, são as viagens verdadeiras da nossa vida eterna, né? Porque se for pensar, a gente está aqui com rotas. Rotas têm início, meio e fim, e a gente traça o trajeto. A viagem é composta por várias pequenas rotas. A viagem da vida eterna é uma viagem universal. Se a gente espichar é coisa de bem mineiro, né? Espichar a linha do tempo, dá uma espichadinha na linha do tempo, quanto tempo que a gente está aqui neste planeta. Porque se a gente tem uma mochilinha, somos os mochileiros das galáxias, né? O nosso ser pensante, a gente está aqui em menos de um segundo. Fizeram já uma conta, a gente está na história de vida deste planeta Terra, o Homo sapiens, na nossa viagem aqui, é 1,7 segundos, porque o planeta tem por volta de 4,5 bilhões de anos. E na conta a gente está aqui viajando, quando a gente começou a nossa viagem, caçando e coletando, subindo em árvores. Antes a gente viajava assim, hoje a gente viaja entrando em avião, navios, e rodando esse planeta. Antes a gente tinha uma limitação pequena no nosso ambiente, é 250 mil anos. De 4,5 bilhões de anos, a gente está aqui há muito, muito pouco tempo. E já estamos fazendo aquele movimento de tentar entender que, na realidade, a viagem importante é a viagem para o autoconhecimento, ver o que a gente tem de melhor,
descascar um pouquinho as deficiências e não ficar triste com elas e ficar preso nelas. Ver as deficiências, reconfigurar, é igual ir lá no sistema de computador, replaneja, reconfigura esses aplicativos que estão dando defeito, que aí, de repente, eles vão potencializar as suas virtudes, e nisso a gente olha e fala, opa, que beleza, e entender que o outro pode ajudar a gente a fazer isso. Quando a gente entender que o outro ajuda, a gente para de julgar. É tão simples o processo e liberta. Por quê? Porque aí a gente vai curtir melhor a nossa viagem. Vou contar uma historinha. Eu vi numa palestra do Haroldo Dutra. O Haroldo é um juiz aqui em Minas Gerais, e ele fala umas coisas tão interessantes, ele faz cada conexão, e ele contou uma historinha numa palestra dele, de que estava num avião, sentou uma criança lá, por volta de 8 anos de idade, ele sentou numa poltrona do avião para começar uma viagem. E do lado tinha uma senhora. E aí ela estava já um pouco aflita, e aí ela, religiosa, sentou, e o avião levantou o voo, decolou, e começou a pegar uma turbulência, sabe aqueles trechos ali, por volta lá no sul, né, Fernanda? Aqueles trechos ali de Santa Catarina, quando está tudo fechado, Porto Alegre, aquela história que você fala, vai ter turbulência. Enfim, começou a balançar e a turbulência foi aumentando, e a senhora do lado foi ficando aflita, apavorou, começou a suar, e aí aquela história, né? Abre as caixinhas, pega um remedinho para acalmar, começa a rezar o texto, enfim, está tudo bem. E aí foi, e a criança tranquila lá, vendo, jogando o joguinho, com a maior tranquilidade do mundo, e o negócio foi apertando, e a turbulência foi aumentando, e a senhora olhou e falou assim, meu filho, está todo mundo aqui num monte de desespero, a gente está aqui aflito, e você está nessa paz, nessa tranquilidade, por que você está assim nessa viagem que está tão difícil? Aí a criancinha olhou e falou assim, tia, eu estou em paz assim porque eu sei que o piloto desse avião é meu pai. Olha que interessante. É uma questão aí ampliando no sentido maior. Fé é muito mais do que conhecer, né? E acreditar. Tem níveis, né, de crenças. Então a gente acredita em um nível mais easy, vamos dizer assim, o nível inicialzinho da fé. Depois a gente vai confiando e aumentando a intensidade da confiança até chegar ao nível de entrega. Aquela fé intensa neste nosso mundo é entrega. Entrega a sua vida para o Pai, para o comandante dessa nossa viagem. Entrega a vida para Deus. E aí, nesse processo de confiança, saber que está tudo no lugar certo. E um representante máximo de Deus que esteve entre nós, o Verbo que se fez carne. O Deus, entre aspas, encarnado, que veio passar a mensagem mais pura que a gente tem notícia, o Mestre Jesus, ele foi o primeiro a entrar em todas as paragens. Quando ele caminhava com seus discípulos na história da tempestade, quando ele acalmou a tempestade, ele foi o primeiro que estava no barco. Então, ele é o comandante do planeta Terra. A gente vai ter aflições? Vamos ter aflições. Vamos continuar caminhando? Vamos resgatar a fé? Vamos ter bom ânimo? Vamos. Por quê? Porque se ele vencer o mundo, todo mundo vai caminhar e vencer as etapas que vieram a cumprir aqui. Então, Jesus é o primeiro a entrar no barco, no meio da tempestade, é o que está em paz, tranquilo, esperando o desespero do pessoal, e falou assim, qual o tamanho da fé de vocês nessa sua viagem? Pouca fé eu estou sentindo. Calma, Deus está no comando. Vocês lembram, quando eu entrei no barco, eu chamei vocês, meus discípulos, e não falei que a gente ia atravessar lá, de Genezaré, o mar da Galileia? Eu não falei que a gente ia atravessar? Vocês esqueceram dessa primeira frase, e aí pode acontecer o que for, pode chover meteoro. Eu não dei o comando que a gente ia chegar do outro lado da margem. Então, por que a gente fica tão desesperado e para de curtir a viagem? Essa é a grande mensagem de ser previdentes, mas sempre reforçar a fé nessa viagem, e ser professores um do outro. Hoje, num dia do professor, honrar aos nossos mestres desde criança. A Clarice falou muito bem que a gente sempre tem professores em níveis de atuação diferente na nossa vida. É o professor da técnica médica, hoje é o professor que ensinou a gente a escrever, relembrar as leituras, é o professor que ensina a gente a relacionar bem em casa, é o professor que ensina a gente a fazer contas. Olha só os níveis, tantos níveis de entendimento, que tem pessoas que estão aqui para nos estimular. E a gente pode ser professor um do outro. O grande sentido é entregar
melhores conhecimentos e os melhores sentimentos um para o outro. Nesse planeta que é um hospital-escola, a gente está aqui para ensinar um ao outro, e nesse mecanismo de aprendizado a gente ajuda a curar um outro, que é um hospital-escola. Festa, balada, eu já falei, é um pouco. A gente ainda não está no momento ainda de só curtir. A gente está no momento ainda de aprender, porque somos crianças espirituais e está tudo bem. Então a gente está aqui no educandário, no jardim da infância espiritual do universo, e que está tudo bem, aprendendo a ensinar. Aprendendo a ensinar, ensinando. Então, eu encerro aqui a minha participação com um texto bem pequenininho que chama O Trem da Vida. É um texto, eu tirei da internet, a autoria é Silvana do Bock. Ela fala o trem da vida. Trem é também coisa de mineiro, né? Aí ela fala, numa viagem de trem, do trem mesmo da locomotiva, podemos notar uma grande diversidade de situações ao longo do nosso percurso. A nossa existência terrena, ela pode ser comparada a uma dessas viagens, mais ou menos longa. Primeiro, porque ela é cheia de embarques e desembarques. É o que o padre falou aqui, né? Na música tão legal, né? Dessa história do ir e vir, tocando em frente. Hoje, às vezes, a gente entra num trem que é ir rápido, e a gente vai entendendo com sabedoria que para que essa correria toda, hoje eu ando um pouco mais devagar, porque já tive pressa, e levo dentro de mim, no meu peito, em situações onde eu já chorei demais. Então, hoje, nas dificuldades no desembarque, que a gente correu demais, a gente entende que a vida é ir tocando em frente e ir curtindo a jornada. Quando a gente nasce, entramos nesse trem e nos deparamos com algumas pessoas que desejamos que estejam sempre com a gente, a família, né? O pai, os irmãos, mas muitas vezes isso não é possível. Às vezes essas pessoas vão descer antes, em outras paragens, outras estações. E aí a gente, dentro da nossa viagem desse trem, a gente vai ficar triste. Só que no mesmo momento, para em outra estação, vem novas pessoas. Seja ele nascendo na família ou a gente reencontrando, olha que beleza. Aqui nós somos um novo grupo, novas amizades virtuais, digitais, mas um dia a gente vai encontrar fisicamente. Essas pessoas, elas aparecem como passageiros, marcados durante a nossa vida, na nossa viagem. E elas vão ser muito caras para a gente. E às vezes elas estão acomodadas em vagões distantes, mas a gente sabe que elas estão lá. E isso não impede a gente curtir o nosso percurso, por quê? Porque muitas vezes tem outras missões, cada um tem outras missões, e a gente vai caminhando e definindo e executando o melhor de nós. Então, o importante é que façamos nossa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os demais passageiros. Vamos viajar bem, estragar menos o vagão da natureza, o vagão das relações do meio ambiente, e vamos relacionar bem com os passageiros, vendo que cada um deles está tentando expor e fazer o melhor dentro dessa viagem. A grande diferença é que nesse trem da vida jamais saberemos em qual é a estação que a gente vai descer. Muito menos os nossos caros também irão desembarcar. E é bom que seja assim, porque senão a gente ia viver numa aflição tão grande. Já pensou se a gente acorda e fala, você vai morrer em tal dia. Morrer é trocar de roupa. Você vai desembarcar tal dia, tal hora. A gente muda um pouco até o nosso nível de entendimento e o nosso trajeto. Então vamos continuar. Vamos fazer o que a gente veio fazer aqui. São missões a cumprir. Então, que essa nossa breve viagem seja uma grande oportunidade de aprendizado e ensinamentos. E entender aqueles que viajam ao nosso lado têm deficiências e têm coisas boas. Porque não foi o acaso que esse passageiro, naquele momento do trecho, sentou do nosso lado. Que aprendemos a amar e a servir, compreender e a perdoar. Busquemos uma maneira de dar utilidade às nossas horas, a esse tempo, durante essa viagem. Deixemos de dar importância às queixas e façamos algo para que a nossa estrada fique marcada com os nossos rastros e pegadas de luz. Porque o melhor de tudo é observar a paisagem maravilhosa que Deus enfeitou esse trajeto. Então, vamos continuar sempre enxergando as paisagens maravilhosas, seja no universo mental interno,
seja do que a natureza exterior tem para nos oferecer. Um bom final de semana a todos e vamos continuar valorizando o nosso ticket dessa jornada terrena, humana, nesse estágio. Que assim seja. Oh, Rodolfo, muito lindo mesmo. E agora, Catita, vamos encerrar com as suas palavras. Bom dia a todos e todas e todes. Primeiro eu vou fazer essa reverência que foi feita por todos vocês hoje aos mestres, aos facilitadores, aqueles que passaram pelo nosso caminho, que não estão mais, e principalmente aqueles que continuam no nosso caminho por algum motivo, por qualquer motivo, e que eles são os nossos verdadeiros mestres, e nós podemos ser, em algum momento, aprendizes e mestres. Nós podemos fazer uma viagem nesse ciclo do tempo. Vocês devem ter percebido como eu demorei um pouquinho para me adaptar neste espaço, porque para fazer uma viagem, nós precisamos planejar, colocar o que for necessário dentro da bagagem, e precisamos estar constantemente conectados com o nosso piloto, seja ele o piloto do avião, seja ele o nosso guia. Então, eu vou convidar vocês a fazerem uma viagem, a fazermos uma viagem. Eu vou sair um pouquinho da tela, porque não precisa que vocês estejam me vendo, vocês já me conhecem. E o convite é, vamos subir nesse lindo balão azul, nesse lindo balão colorido, nesse trem, nesse avião. Se você não arrumou as malas, não importa. Solte o peso primeiro do ombro, das costas. Solte o peso da mochila. E embarque nessa jornada. Pense inicialmente onde você está, no aqui e no agora, e projete onde você quer ir. Projete onde você quer passar, do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, nordeste, por praias, pelos mares, pelos rios. E você já está com o seu paraquedas no alto, o paraquedas já está aberto. E você se sente aquele ser que pode avistar lá de cima tudo à sua volta. Peça guiança
ao Pai. E você, com certeza, você vai chegar neste lugar. Porque este caminho que você já conhece, este caminho pode ter obstáculos, mas com a fé, você poderá seguir em frente, tocar em frente, porque você já chorou demais. Então, enxugue as lágrimas, chore quando for necessário, seja de alegria, chore para comemorar. Curta esse momento onde você está se renovando, renovando as suas energias. Você pode fazer umas paradas, porque no meio do caminho você vai encontrar aqueles seres que poderão ser ajudados por você, ou aqueles seres que necessitam da sua mão, necessitam dos seus recursos, sejam eles quais forem. E aí, novamente, você vai caminhar em direção ao destino que você mesmo traçou. Reveja seus objetivos, suas metas, seus sonhos, seus desejos. Ouse, porque nessa bagagem você se lembrou que dentro dela foi colocado para você a paz, a esperança, a coragem, a força e todas as etapas da viagem você curtiu, você aproveitou, você fez reverências, você saudou, porque você se permitiu ao novo. Viajar é um ato de renovação. E aí nós vamos voltar a este instante, para que possamos viver o momento presente da melhor maneira possível. E lembrando sempre que o amor seja sempre o nome dessa nossa viagem. Gratidão a todos vocês, gratidão a Clarissa, gratidão aos meus mestres que estão aqui, minhas mestras, né? Clarissa, um grande beijo para todos vocês, que me ensinou principalmente a amar. Bom, eu acho que a gente só tem a agradecer muito, Catinha, agradecer a Cida, agradecer a Nanda, a Rodolfo, a Padre Lázaro, a Josi. Eu acho que cada dia é melhor. E assim, que nós possamos sair daqui com corações de aprendizes e de mestres também, né? Que a gente possa ensinar pequenas coisas a qualquer pessoa, tá? E daqui a 15 dias nós vamos falar sobre autocuidado, que é uma coisa tão difícil e tão necessária, né? Então, pensando sobre isso,
né? Uma boa semana para vocês. Obrigada, Camila, Samuel,